E aí, galera do Nerd Bahia, tudo bem? Galera, olha só, eu vi muitos torcedores do Bahia, 1 mês, 2 meses atrás, meio que desdenhando da Copa do Nordeste e dizendo que o Bahia era outro patamar, que o Bahia era Libertadores e tudo mais. O Bahia acabou sendo eliminado da Libertadores da América, como todos sabem, e o Bahia não está jogando a Copa do Nordeste. Claro que o fato do Bahia não estar jogando a Copa do Nordeste não é culpa do Bahia. O Bahia é o atual campeão da competição. Isso faz, digamos assim, foi mais, culpa da CBF, que mudou o calendário do futebol brasileiro e tal, e aí tirou o Bahia campeão da Copa do Nordeste este ano. Isso é outra conversa, tá? Mas eu tenho certeza que hoje, esse vídeo está sendo gravado no dia 23 de maio de 2026. Hoje, eu tenho certeza que o torcedor do Bahia está sentindo falta da Copa do Nordeste. Porque durante várias semanas, o Bahia ficou sem jogar um período, digamos assim, de meio de semana e teve que ficar vendo os outros jogar. Independente se você está achando a Copa do Nordeste competitiva ou não, sucesso ou não, isso não importa. Você, torcedor do Bahia, estava vendo jogos do Vitória, do Sport, do Fortaleza, do Ceará na Copa do Nordeste, principalmente do Vitória, para dar aquela secada, e vendo jogos de Libertadores de outros clubes. Você estava vendo o Mirassol jogar Libertadores, o Cruzeiro, o Flamengo, o Palmeiras, menos o teu Bahia. Então sim, isso faz falta para o torcedor, principalmente o torcedor sabendo que talvez se o Bahia tivesse na Copa do Nordeste esse ano, poderia ser campeão e seria ex-campeão da Copa do Nordeste e aí disparado o maior campeão da competição. Já é o maior, porque tem 5 títulos, o Vitória vem com 4, o Sport, Fortaleza e Ceará com 3, mas se distanciaria ainda mais. E talvez com o título da Copa do Nordeste, por exemplo, ou se tivesse jogando agora a fase de grupos da Libertadores da América, o torcedor do Bahia podia ficar com o coraçãozinho mais quentinho e menos preocupado. A verdade é que o torcedor do Bahia viu o Vitória eliminar a equipe do Flamengo da Copa do Brasil e o Bahia foi eliminado da Copa do Brasil por um clube que possivelmente vai ser rebaixado. Ou talvez não, né? Que é o Remo, mas o Remo nesse momento está na zona de rebaixamento. Não é falta de dinheiro, não é por falta de dinheiro que o Bahia está passando essa situação. O Bahia vive talvez o seu melhor momento econômico da história desde a chegada do Grupo City, investindo mais de 400 milhões de reais de 2023 para cá, somente em contratações. Então aqui para nós, tá? Para mim é elenco chinelinho, treinador acomodado, e também, por que não, elenco acomodado. Esse é que é o grande problema do Bahia. No período de 2023 a 2026, os clubes do City Futebol Group que mais receberam investimento foram Manchester City da Inglaterra, Bahia do Brasil e Girona da Espanha. O conglomerado, avaliado em mais de 6,7 bilhões de euros após consecutivas ampliações de capital feitas por seus acionistas majoritários, manteve o foco financeiro em 3 pilares principais. Manchester City, Inglaterra, o topo da pirâmide. Como a principal vitrine e motor econômico do grupo, o clube inglês continuou recebendo os maiores valores brutos. Contratações astronômicas. Somente na janela de inverno europeu de 2026, o City investiu mais de 180 milhões de libras, o equivalente a 215 milhões de euros, liderando com folga o mercado internacional. Entre 2025 e o início de 2026, o montante totalizado em contratações de peso superou a marca de 550 milhões de euros. Infraestrutura seguiu como o maior orçamento do mundo na manutenção de elencos multicampeões e inovação tecnológica. Número 2, Bahia do Brasil, o maior aporte de aquisição recente. O clube brasileiro tornou-se oficialmente o segundo maior investimento em aquisição de um clube na história do Grupo City. Aporte inicial bilionário, o conglomerado assumiu o controle de 90% da SAF do Bahia em maio de 2023, oficializando um aporte massivo de R$1 bilhão. Esse valor foi dividido na quitação de dívidas, investimentos estruturais e forte injeção em compras de direitos econômicos de atletas. Recordes de mercado. O investimento se traduziu diretamente na montagem do elenco atual,
quebrando sucessivos recordes históricos de transferências do futebol nordestino, como a compra do uruguaio Lúcio Rodrigues por 65 milhões de reais. Mega Centro de Treinamento. Em outubro de 2025, o grupo confirmou o plano de investir 43 milhões de libras, cerca de 270 milhões de reais, na construção de um complexo de treinamento de ponta com 560 mil metros quadrados em Salvador, planejado para ser concluído em 2027. Número 3, Girona FC da Espanha. Investimento para a elite europeia. O clube espanhol consolidou-se estruturalmente como a segunda maior força de arrecadação e expansão competitiva do grupo na Europa. Crescimento acelerado graças às injeções financeiras e em mapeamentos de elenco e base, o Girona alcançou participações históricas em competições continentais, elevando sua previsão de faturamento interno impulsionada pelo City Football Group para 113 milhões de euros. Pois bem, então a gente está vendo que não é falta de dinheiro, né? Eu até coloquei aqui o meu fonezinho de ouvido, porque eu estava vendo na manhã deste sábado um vídeo do Sou Mais Bahia. Forte abraço ao Matheus, forte abraço ao Vitor. Inclusive o link do canal Sou Mais Bahia vai estar aqui na descrição deste vídeo. Vamos dar uma olhada no trecho final do vídeo do Barbaço, ou quase ali no final, de que ele tinha falado antes, ponto por ponto, de cada clube do City Futebol Grupo, o momento de cada clube atualmente, e aí ele terminou o vídeo falando exatamente isso aqui. Olha só. Então, cara, não é para poder trazer conforto isso, evidentemente, mas é para mostrar que a gente cobra, a gente exige tanto, a gente faz protesto, e aqui eu falo em nome do torcedor, porque a gente se habituou. Isso daí é diferente de praticamente todos esses outros clubes que eu mencionei do Grupo City. A gente se habituou, geração após geração, em ver o Bahia brigando lá em cima. O Bahia é o clube mais tradicional que o Grupo City teve a oportunidade de adquirir ao longo dessa trajetória. Nem o Manchester City tinha a relevância dentro do cenário do futebol inglês que o Bahia tem dentro do cenário do futebol brasileiro. Então a cobrança vai ser proporcional a isso. Por isso o torcedor quer tanto, o torcedor exige tanto, o torcedor se frustra com o que até aqui está sendo mostrado. Então, novamente, é um gancho para poder fazer aquela reivindicação calorosa de que precisamos de uma janela de meio de ano agressiva, com jogadores que mudem o patamar do setor, com jogadores que elevem o nível consideravelmente da equipe, qualitativamente. É isso que a gente espera, é isso que a gente imagina, é para isso que a gente torce. Será mesmo? Será que Barbaço está correto quando ele fala que a torcida cobra? Eu acredito que o torcedor cobra, mas será que o torcedor, deixa eu só tirar aqui o fone de ouvido, será que o torcedor está cobrando tanto quanto deveria cobrar? Será que o torcedor do Bahia realmente está acostumado a estar brigando lá em cima, como o Barbaço falou? Eu, sinceramente, não acho que Barbaço está correto. Se ele fala que o torcedor se acostumou a brigar lá em cima desde a chegada do Grupo City, beleza. Aí eu concordo. Apesar dos fracassos, fracasso na Libertadores, fracasso na Copa do Brasil, mas ficou ali brigando entre os 6, 7, 4 primeiros da Série A nos últimos 2 anos, é verdade. Deu uma queda em 2024, ficou na 8ª colocação. Deu uma quedinha em 2025, ficou na 7ª. Mas a verdade é que o Bahia passou boa parte do campeonato ali, brigando, G4, G5, G6, tal, 4, 5, 6, brigou, aí no finalzinho meio que derrapa, cai um pouco e termina na 7ª e 8ª colocação. Neste momento, no momento da gravação deste vídeo, o Bahia está na 7ª colocação da Série A do Brasileiro, mas ainda temos todo um campeonato pela frente. Bahia tem aí, sei lá, uns 20 jogos ainda, ou 18 jogos ainda do Campeonato Brasileiro, não lembro agora, para melhorar a sua classificação. Principalmente Bahia, que só tem Campeonato Brasileiro. Não tem Copa do Nordeste, não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, então não tem desculpa para não melhorar o seu desempenho e chegar lá no final do ano entre os 4 melhores, pelo menos na 4ª colocação do G4. Agora, verdade seja dita, antes do Grupo City, o Bahia nunca tinha ficado entre os 10 primeiros na era dos pontos corridos. Inclusive, um ano antes, que foi 2022, o Bahia estava na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, se não me engano, o Bahia nunca ficou na semifinal, nunca chegou na semifinal. Eu sei que o Náutico tem uma semifinal, o Sport tem 2,
o Vitória tem uma e o Ceará tem duas. Mas o Bahia, e aliás, o Fortaleza eu acho que tem uma ou duas também. Não lembro agora o Fortaleza, sinceramente. Mas o Bahia nunca chegou na semifinal da Copa do Brasil. Ontem eu fiz um vídeo sobre isso, soltei no Nerd Futebol. Não era falando do Bahia, era falando mais do Ceará, mas pelo que eu estava vendo lá na reportagem, o Bahia, que eu me lembro aqui, nunca chegou na semifinal. Imagina uma final e ter um título de Copa do Brasil. Então eu acho que Matheus Barbaros já exagera quando fala que a torcida do Bahia estava acostumada a brigar lá em cima. Nunca chegou entre os 10 primeiros da era dos pontos corridos na Série A. E nunca chegou numa final de Copa do Brasil, nem semifinal. Ok? Então não, o Bahia não estava acostumado a brigar lá em cima. Além do mais, antes do Grupo City, o Bahia já não jogava Libertadores, há um tempão. E o último título relevante do Bahia foi em 1988, quando foi campeão brasileiro, ok? Sul-Americana, sim, o Bahia andou jogando aí alguns anos e tal, beleza. Essa aqui é uma realidade, é um choque de realidade para você, torcedor do Bahia. Não é falta de dinheiro, gente, é falta de vontade. É elenco, chinelinho acomodado, treinador acomodado. Para Rogério Ceni, galera, um 7º, 8º lugar na Série A é um título. Para ele tá bom. Vocês não se lembram o que ele falou em 2024, não? Quando cobraram ele, porque o time caiu um pouco e ficou na 8ª colocação, ele disse o quê? Vocês nunca haviam ficado? Na era dos pontos corridos, o Bahia nunca ficou na 8ª. Foi o que ele falou, né? E aí todo mundo, o Bahia tem que ter um treinador mais ambicioso, talvez um cara que não tenha tanto nome como o Rogério tem, tanto nome como o Dorival tem, tanto nome como, sei lá, um Abel tem. Talvez o Bahia tenha que ir para um perfil mais humilde, mas que tenha vontade de ganhar. Por exemplo, esse treinador aí do Mirassol, esqueci o nome dele agora. O cara mostra vontade de vencer. Por que não traz um cara desse para treinar o Bahia? Por que não traz um cara desse? O Guanás, né? Guanás, se não me engano. Guanás, algo assim. Por que não traz um cara desse? Não tem grife, não tem rótulo, mas talvez tenha vontade. Que se ele fez o Mirassol chegar na Libertadores, e se nesse momento ele está fazendo o Mirassol ser líder do seu grupo na Libertadores, a Série A não importa. Eu ainda acho que o Mirassol tem muito lastro para pelo menos escapar do rebaixamento. Mas no momento que eu estou gravando este vídeo, a última Série A do Mirassol foi 4º colocado, e hoje o Mirassol é líder com um jogo a menos do seu grupo. Já está classificado para as 8ª de final. Então, se esse cara fez o Mirassol chegar, ele faz o Bahia chegar também. Agora, não pode ter um elenco chinelinho, né? Não pode ter um elenco chinelinho, gente. O canal Sou Mais Bahia, o link vai estar aqui na descrição deste vídeo. Quero ver a tua opinião. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!